Muito bom dia, irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos bíblicos e o nosso tema geral é Nós e a Ética Cristã. Esse tema está baseado na revista da editora cristã evangélica O Comportamento do Crente, na série Vida Cristã, e nós estamos vendo princípios bíblicos da ética cristã. É um tema que tem nos enriquecido muito. Já estamos na 6ª lição e desejamos que você também esteja aprendendo mais da palavra de Deus, colocando em prática, crescendo e se enriquecendo no conhecimento da palavra do Senhor. E hoje, o nosso tema de hoje será Vencendo com o Bem. E o nosso texto básico estará em Romanos 12, de 17 a 21, que nós vamos ler daqui a pouco, depois da nossa oração. Nós vamos agradecer a Deus todas as bênçãos, inclusive a bênção da chuva enviada sobre nós depois de mais de 5 meses de seca aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. E agora veio essa chuva deliciosa, refrescando, limpando todo o ambiente. E também a bênção da vida, a bênção da liberdade que temos de estudar a palavra do Senhor e pedirmos a unção dele para este momento. Vamos orar? Grande Deus, eterno Pai, muitas são as bênçãos do Senhor pelas quais nós te somos gratos. Nós te somos gratos, ó Deus, pela chuva que caiu mansa sobre a terra e limpou o nosso ar e nos deu mais vigor às nossas plantações. Ó Pai, tantos benefícios que essa chuva nos trouxe. Nós ansiávamos por ela, estávamos orando por ela e graças a Deus ela veio. Nós te louvamos pelo dom da vida, te louvamos, ó Deus, pela tua presença permanente conosco, pela salvação, por tudo que o Senhor tem nos dado, nos abençoado. Pedimos uma bênção para este momento agora, Pai, que seja um momento em que teu Santo Espírito possa ir ao encontro das necessidades de cada pessoa que aciona esse vídeo. Fala conosco, Senhor, fala conosco da maneira que tu queres, fala com a tua linguagem, da maneira que a gente entenda, fala claramente, me usa como instrumento do Senhor. Eu te peço, te agradeço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa lição anterior foi amor para com todos e foi um tema que abordava a questão do tratamento com todas as pessoas, não só com os da comunidade da fé. E como que esse tratamento, este relacionamento, influi no testemunho que estamos dando a respeito do amor de Deus para com outras pessoas. Como nós podemos transmitir muito desse amor, muitas vezes sem dizer uma palavra a respeito do Evangelho, somente com nossas atitudes. E foi uma lição riquíssima, tenho recebido retorno de que muitos têm sido abençoados por este vídeo. Continue compartilhando, e desejando que outras pessoas tomem conhecimento deste trecho da palavra de Deus que nos abençoou tanto no domingo passado. E neste domingo agora, o nosso tema, como eu disse, será Vencendo com o Bem. E o texto básico que nós vamos ler agora está em Romanos 12, dos versículos 17 a 21. O sábio e ungido apóstolo Paulo vai nos dar diretrizes, para o nosso relacionamento com as pessoas de qualquer nível
de qualquer tipo de relacionamento, seja os da comunidade da fé, seja os que a gente chama de fora, né? Os que estão fora dessa comunidade da fé ainda. Enfim, aqui nós vamos ter uma verdadeira direção de Deus para a nossa vida diária. Então vamos ler Romanos 12, de 17 a 21, na edição revista e atualizada de João de Almeida. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que Deus nos abençoe. E desse texto tão lindo, nós vamos destacar nosso versículo-chave, que se encontra em Romanos 12, e o versículo é o 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Esta, como eu disse, é a versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. E na nova versão internacional fica muito lindo também. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Então esse é o nosso versículo-chave, aquele versículo para a gente anotar e pregar no lugar da casa que a gente mais bate os olhos, para que possamos nos lembrar sempre daquilo que Deus está nos orientando. E neste versículo básico da lição, o apóstolo Paulo intensifica o esforço em ensinar aos romanos a maneira cristã de tratar as pessoas que estão fora, como eu disse, da comunidade cristã. Ele está interessado em dar o seu testemunho de amor, mesmo em meio aos sofrimentos. Nós que vivemos na atualidade, né, uma relação de muita violência entre as pessoas, muita violência. E muitas vezes essa violência é produzida pela vingança, né, de já sofrer, da pessoa já ter sofrido mal, já ter sofrido uma agressão, já ter sofrido alguma coisa e quer revidar na mesma proporção. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho nessa manhã. Se os cristãos apresentam o corpo como um culto racional e vivo ao Senhor, é preciso que o mundo receba de nós esse testemunho nobre, né, daquele que quer viver em paz, que vai fazer tudo que tiver ao seu alcance para viver em paz e para demonstrar um comportamento claramente comprometido com a salvação dos pecadores. Então as nossas obras testemunham tanto quanto a nossa pregação. Alguns dizem até que a nossa obra testemunha mais. O nosso ser, o nosso fazer, o nosso proceder, às vezes testemunha mais do que a nossa pregação. Então, vejamos algumas maneiras positivas de reagir diante do sofrimento e da perseguição. Queridos, quem é que nunca pensou em se vingar, em dar o troco, né, a uma pessoa que lhe fez mal? Nós, como seres humanos, temos essa tendência, temos essa reação em nós mesmos, quase que natural, né, do próprio ser humano. Se alguém nos fez mal, a gente dá o troco. E eu acho que é por isso que a Bíblia traz essas palavras tão contundentes, para que nós possamos refletir, ruminar essas palavras, guardar no nosso coração, para que, se houver um momento de necessidade, a gente realmente ponha em prática as palavras do nosso Senhor, né, através da palavra de Deus, a palavra bíblica. E eu quero continuar naquela ideia de que estamos subindo degraus em relação à nossa santidade. E através deste tema de hoje, Vencendo com o Bem, nós vamos refletir um pouquinho sobre o Romanos 12, 17, que é
17 e 21, que é pagando o mal com o bem. Isso, como eu disse, humanamente falando, é perfeitamente impossível. Se você recebe o mal, se você recebe um xingo, se você recebe uma agressão, é quase que instintivo você reagir no mesmo nível, do mesmo jeito, né? Nós vamos entender que esse procedimento precisa de pagar o mal com o bem, ele precisa ser aprendido, ele precisa ser exercitado. O apóstolo Paulo, ele está em perfeita sintonia com o Espírito de Cristo quando orienta os romanos a que sejam positivos diante do mal. Porque Jesus, gente, ele fez isso durante toda a sua estadia aqui na terra, né? Ele contrariava a lei dos anciãos, que ordenou que Jesus ordenou que os inimigos devem ser amados e receber a nossa oração. O amor cristão deve suplantar o mal e vencê-lo com o bem. Jesus nos deu esse exemplo de como cumprir essa ordem tão difícil. E lá na cruz, na sua hora de maior sofrimento, né, ele orou apaixonadamente por aqueles que o matavam, conforme está registrado lá em Lucas, no capítulo 23, de 33 a 34. Mas eu quero destacar neste degrau a história de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja cristã, é a primeira pessoa a morrer pelo evangelho, depois da igreja ter sido estabelecida, depois que Jesus Cristo subiu para os céus, né? A igreja se reuniu, a igreja formou uma junta de diáconos, que eram pessoas que serviam as necessidades materiais dos irmãos, e entre esses diáconos constava Estevão. Estevão era um homem doce, mas um homem cheio do Espírito Santo, um homem que fazia uma tarefa, aos olhos de alguns, considerada até menor. Ele servia às mesas. Eu penso que ele trabalhava na ação social da igreja. Mas ele tinha dentro de si, né, a brasa viva do Espírito Santo, que fazia com que ele testemunhasse a respeito do amor de Deus e dava testemunho de um amor que não se ressente com o mal. Muitos de vocês conhecem a história que está lá registrada em Atos 7, né, quando Estevão é convocado pelos anciãos, né, pelo Sinédrio, e a falar sobre este movimento que está acontecendo de milhares de pessoas se convertendo ao Senhor Jesus, né, e ele vai falar, ele vai dar o seu testemunho. E esse Atos capítulo 7, irmãos, é uma linha do tempo que Estevão faz. Ele recorda desde lá de trás, né, do chamado de Abraão até Jesus Cristo. E ele vai dando um testemunho tão forte, tão vibrante, que as pessoas veem nele o que os hebreus viram em Moisés lá atrás. O rosto dele brilhava como de um anjo à medida que ele falava. E o que ele disse incomodou tanto a consciência desses anciãos que eles o acusaram de blasfêmia e o condenaram à morte. Então, eles levam Estevão lá para fora e vão apedrejá-lo por blasfêmia. E esse homem, enquanto está sendo apedrejado, ele dá o testemunho de que naquela hora ele está vendo o Senhor Jesus à direita do Pai e ora, assim como Jesus fez na cruz com seus perseguidores. O Estevão ora também por aqueles que o estão apedrejando, aquela morte lenta, horrorosa, doída, né? E ele vai orando ali pelos seus perseguidores, mas de pé, olhando para este homem morrer, testemunhando sobre Jesus, vigiando as suas vestes, ou as vestes daqueles que estavam apedrejando, estava alguém que mais tarde ia passar de perseguidor da igreja a perseguido, que é o grande apóstolo Paulo. E eu creio de todo o meu coração que aquela atitude de Estevão, a sua fala, a sua oração, tocou profundamente o coração do apóstolo, o que seria mais tarde o apóstolo Paulo.
sua consciência é tocada e ele fica inclinado à mudança de atitude e ao arrependimento. Champlin diz que o bem é um fogo mais quente que o mal. O bem vai incomodar mais do que o mal. A atitude daquele homem, a sua serenidade, a sua resiliência, a sua fé vai tocar o coração de Paulo, que até então era chamado de Saulo. Irmãos, se você ainda não conhece essa história nos mínimos detalhes, eu te aconselho que reserve tempo para conhecer Atos 7. Veja a história deste homem e de como o seu testemunho muda toda a história da igreja daí para frente. Que assim como Estevão, as nossas atitudes sejam como um reflexo do caráter de Cristo que garante vitórias diárias sobre o mal. Nós devemos procurar nos empenhar em levar uma vida reta, honesta e cheia de justiça, como Cristo estivesse vivendo em nós, e na verdade Ele está, Então Ele está vivendo por nosso intermédio. Se mesmo assim viermos a adversidade, nós devemos enfrentá-la e vencê-la com um comportamento digno de filhos de Deus. Talvez dizendo assim, parece muito teórico, quando nós lembramos das nossas cenas do dia a dia, Quantas vezes nós vivenciamos coisas tão banais que quando vê, nós já demos uma má resposta, já demos o troco, já fechamos a cara, já rompemos relações. E isso, como eu disse, é compreensível ao ser humano, mas não é desejável aos olhos de Deus. Deus quer que nós vençamos o mal com o bem. E aí então vem o segundo degrau ou a segunda orientação do apóstolo Paulo. Em Romanos 12:18 diz: buscando a paz com todos os homens. Nesse mundo de tanta polêmica, de tanta polarização nas opiniões, de guerras e mais guerras, da gente nunca saber que lado está realmente com a verdade, nós precisamos evitar o máximo fazer a guerra, provocar a guerra, botar lenha na fogueira da guerra. Nós precisamos buscar a paz com todos. Os seguidores de Jesus, queridos, são chamados à paz. Eles têm paz com Deus, conforme Romanos 5:1. Eles têm paz interior, conforme Filipenses 4:7. Eles têm paz com os irmãos, conforme Efésios 2, de 15 a 16. E são chamados para fazerem, para promoverem a paz, em Mateus 5:9. A nós, essa atitude é chamada de ministério de reconciliação. A nós é dado o ministério da reconciliação. A nós é dado a incumbência de fazer com que as pessoas se reconciliem, muito mais nós, reconciliarmos umas com as outras. Os servos de Deus, eles renunciam à violência e ao tumulto. O reino de Cristo é reino de paz e a igreja de Cristo saúda com votos de paz. Como é que nós abrimos as nossas falas, os nossos cultos? Com a paz do Senhor. Isso não pode ser apenas um refrão, não pode ser apenas um bordão evangélico. Os discípulos de Cristo preferem sofrer a machucar o outro, mantendo comunhão onde os outros a rompem, renunciando à autoafirmação e suportando em silêncio o ódio e a injustiça. Assim vencem o mal pelo bem. A maior paz, porém, encontrarão ao enfrentar em paz os maldosos, dispondo-se deles sofrer padecimentos. Essas palavras tão lindas são do Dietrich Bonhoeffer, um homem que vivenciou o nazismo e morreu, por causa do seu testemunho, de paz, de desejo de vencer com o bem, naqueles momentos tão duros, ali da Segunda Guerra Mundial. Contudo, muitas vezes, pessoas irritadas e combativas assumem o controle de ministérios, de igrejas e denominações e acham que estão fazendo bem à causa evangélica. Porém, provocam divisões entre indivíduos e igrejas. A ordem bíblica é que lutemos pela paz.
até onde ele estiver ao nosso alcance e à nossa possibilidade. Por isso que o versículo fala que no que depender de nós, tenhamos paz uns com os outros, que nós não sejamos agentes de tumulto, agentes de ofensa, agentes de ressentimentos, mas que nós possamos ser agentes da paz. O Espírito Santo ajuda o cristão nessa tarefa, fazendo frutificar, porque aí a paz entra como fruto do Espírito, conforme descrito lá em Gálatas 5:22. Mas é bom lembrar que muitas vezes, para se obter a paz, é preciso passar pelo processo do confronto, discussão e reconciliação, sem os quais a paz não teria sustentação, conforme está lá em Mateus 18, de 15 a 20. Nesse caso, a paz não dependeria somente de uma das partes. Fora isso, o crente deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para preservar a paz dentro e fora da igreja. Então, eu me lembro perfeitamente de uma ocasião em que estávamos discutindo um ponto que trazia polêmica para os irmãos da igreja. Havia até polarização, uns contra, outros a favor, e isso é natural, né? Onde há ser humano. Mas, para que haja paz, muitas vezes nós precisamos confrontar a outra parte, ou sermos confrontados. Mas a grande diferença desse confronto entre cristãos é que precisa haver respeito mútuo. Nós podemos ter opiniões diferentes, nós podemos falar de coisas diferentes, mas respeitando a outra pessoa, respeitando o seu jeito de ser, não baixando o nível do nosso falar, do nosso dizer a nossa opinião. Precisamos manter um nível elevado em todas as coisas, com muito respeito por quem o outro é. Imagina se todos os confrontos fossem assim, as pessoas não descessem ao nível mais baixo, né? Não descessem ao ponto das cadeiradas, né? Naquele que pensa diferente de mim, mas enfim, da violência, da agressão. Mas muitas vezes nossas palavras são ferinas e cortantes, como um soco, como um murro, e levam o irmão a fúria tão grande, né? Leva o irmão a uma reação tão descabida, tão desproporcional, que ali se transforma numa verdadeira guerra. Então nós precisamos buscar a paz naquilo que depender de nós. E olha, ali no livro de Provérbios tem algumas dicas também. Você pode ler o livro de Provérbios e procurar. A palavra mansa desvia o furor. Se alguém está gritando, se alguém está agredindo com gritos, fale baixo. Diminua a sua voz. E a pessoa automaticamente vai ter que baixar o tom da sua voz, para que o nível do confronto seja elevado. Então ali você vai encontrar muitas orientações práticas de como não pôr mais lenha na fogueira, pelo contrário, como reduzir o fogo, né, da discussão, às vezes, ou o fogo da explicação do momento. Então, buscando a paz com todos os homens é o segundo degrau. O terceiro degrau, a terceira orientação, é não buscar a vingança com as próprias mãos. Romanos 12, 19. Romanos 12 nos orienta que, se possível, viver em paz com todos os homens. Todavia, ele não diz assim, mas se não der, você tem o direito de se vingar. Lá no Antigo Testamento, a lei concedia às pessoas o direito do olho por olho, dente por dente. Isso era a lei de Moisés. Isso está baseado na lei de Talião. Já ouviram falar na lei de Talião, criada pelo rei Hammurabi? É um código de conduta que define a punição por um crime na mesma medida do que foi feito. Sendo assim, o agressor sofria exatamente aquilo que infringiu a vítima. Se ali ele danificou um dente, alguém poderia danificar o seu dente, né? Ali, se tivesse furado o olho, poderia vir a furar o olho do agressor. Então, era no mesmo nível. E o Senhor Jesus vem mudar essa situação. O orgulho e o egoísmo tentam nos empurrar para a vingança contra quem nos causa males. Faz parte da natureza humana, como eu disse, retribuir
igual ou mais fortemente o mal praticado contra nós. E, na verdade, nós temos a mania de considerar o mal praticado contra nós pior que todos os demais males sofridos por alguém. O que foi feito contra nós foi muito, muito, muito pior do que o feito com qualquer pessoa. E desde o início do mundo, os primeiros homens assim agiram, né? Retribuíam na mesma moeda ou até mais fortemente. Então, a lei de Italião, a lei de Moisés, na verdade, seria considerada até justa. Olho por olho, dente por dente. Não é justo? Aos nossos olhos, poderia ser justo. Mas Gandhi fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, olho por olho e o mundo acabará cego. Porque um vai vingar o outro, que vai vingar o outro, que vai vingar o outro. Nós já vimos esse filme em várias histórias de crimes, né? Principalmente no Brasil, nós já vimos, né, o primo que vinga o irmão, que vinga o tio, e ali vai dando continuidade, e as famílias vão se matando, um após o outro. Então, Gandhi tem toda a razão quando diz isso. Olho por olho e o mundo acabará cego. A lei de Cristo prescreve a alternativa à vingança. Ela não dá mais direito ao olho por olho, dente por dente. É a justiça do amor, que foi cumprida inteiramente na cruz. E esse deve ser o nosso padrão. Aliás, padrão é uma palavra que nós estamos usando frequentemente nos nossos estudos aqui. Há um padrão para a nossa vida, há um padrão a ser seguido, há um padrão a ser imitado, há um padrão a ser aprendido, a ser conquistado. O apóstolo Paulo nos orienta a substituir a vingança pelo descanso em Deus, que retribui às pessoas os males que elas praticam. E Romanos 12:19 diz, né? A mim pertence a vingança. O próprio Deus diz isso. Deixa comigo. Aí a nossa intenção é dizer para Deus assim, olha, mas pega pesado com ele. Olha, derrama sua mão, aperta sua mão sobre essa pessoa para ela aprender. Eu não vou fazer não, mas eu vou te entregar essa pessoa para você liquidar com ela. Nós vamos ver isso em muitos salmos, né? Quando Davi e outros salmistas falam sobre os inimigos. Queridos, isso tudo foi antes da vinda de Jesus, né? Querem acabar com os nossos inimigos. Queremos acabar, dar cabo. Nós oramos a Deus para acabar com eles, para pulverizar, para torná-los pó. E até hoje a gente canta músicas com esses dizeres. Eu não entendo como esses dizeres combinam hoje com a justiça de Cristo, com a lei de Cristo, né? Persegue os nossos inimigos, nós vamos persegui-los, nós vamos pisar neles, Eu não entendo como é que essas letras, muitas vezes cantadas, né, nos nossos louvores, sem qualquer tipo de explicação, possam chegar, como é que elas chegam ao coração daqueles que não conhecem a história ou não conhecem ainda, né, a lei de Cristo. Seria um motivo bem crítico de nós analisarmos o que estamos cantando ou mesmo o que estamos pregando. O Velho Testamento, ele tem que ser trazido para a luz de Cristo, porque todo o Velho Testamento tinha a intenção, né, de trazer o povo de Deus até Jesus, a história do povo de Deus até Jesus. Então, queridos, a ira descrita em Romanos 12:19 é a ira de Deus, a quem cabe exclusivamente a vingança, porque a nossa ira, ela não produz justiça. A nossa ira produz mais ira ainda. Mas a ira de Deus que não pode ser comparada, né? A ira humana, ele age com justiça. Observemos que a orientação de todo o parágrafo não é para que fiquemos desejando, como eu disse, que Deus puna os que nos fazem mal, mas que o amor de Cristo nos alcance, fazendo-nos amar até mesmo os inimigos, pois o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, conforme 1 Coríntios 13, 5 e 7. Então a vingança, ela deve ser substituída por atitude de serviço generoso prestado ao inimigo. Esse é o preço que o discipulado de Cristo, que o discípulo de Cristo deve pagar. Mais uma vez, eu pergunto a você, parece muito teórico, né? Muito bonito, muito filosófico, mas e na prática? E na prática é imitar o exemplo do próprio Jesus. Dia a dia pedindo ao seu Santo Espírito que nos dê força, que nos dê
reflexão, que nos dê consciência, que nos dê autodomínio para lidarmos com situações que possam nos tirar do sério e não produzir a paz ou provocar discórdia, desentendimento. Então, queridos, esse degrau também vai fazer você pensar durante toda essa semana. Não é a nós que cabe a vingança dos males que sofremos, das injustiças, de correr, né, com uma atitude contra os nossos perseguidores. Não nos cabe a vingança. Nós vamos deixar a nossa vingança nas mãos do Senhor, nós vamos descansar nas mãos do Senhor, né? Deixar com Deus que produza, que faça na vida daquela pessoa o que Ele achar mais justo, né? Vamos descansar no Senhor, como diz o Salmo 37:7, descansar no Senhor e aguardar por Ele com paciência. Irmãos, isso aqui também não significa que não devemos correr atrás dos nossos direitos. É uma coisa diferenciada. O correr atrás dos nossos direitos, o irmos atrás de justiça, não significa que estamos vingando. Nós vamos passar por caminhos legais, por caminhos que Deus vai aprovar, para termos os nossos direitos garantidos, né? Não é a questão de abrir mão dos seus direitos, é a questão de que se faça justiça de uma maneira limpa, de uma maneira correta, mas não vingança. Fazer justiça, né, não é a mesma coisa que fazer vingança com as próprias mãos. Isso aí não produz justiça. Você já sofreu algum agravo, alguma perseguição, alguma afronta, alguma injustiça? Eu imagino que sim, porque dificilmente nós passamos nessa vida sem termos esse tipo de experiência. Eu creio que muitos de nós, se não todos, já passamos por momentos assim. E muitos estão aí enraizados na amargura por causa de experiências desse tipo. E eu reconheço que há experiências tremendamente dolorosas, marcantes, traumáticas, que precisam de cura para que nós possamos conceder o perdão e realmente vivermos em paz, não somente com aqueles que nos magoaram, mas também com a gente mesmo. Não é um processo fácil, mas se nós lembrarmos que Cristo também passou por tudo e venceu, nós vamos estar mais perto de alcançarmos esse padrão estabelecidos por Deus para nós. Deus quer que elevemos o nosso padrão de pensamento, o nosso padrão de procedimento, o nosso padrão de serviço ao próximo. Tão somente olhando para Cristo como modelo é que nós obteremos os recursos espirituais para tal padrão de vida, vencer o mal com o bem. É um grande desafio que cabe a nós aceitar. Queridos, e não tem opção. Jesus não nos dá a opção de fazermos diferente. Ele deseja que isso seja praticado, que isso seja estudado, que isso seja refletido e aplicado à nossa vida diária, praticado por nós. Você pode falar, mas meu gênio é muito difícil, meu temperamento não me dá essa oportunidade. Não. O Espírito Santo de Deus quer nos transformar de dentro para fora, de tal maneira que façamos de um jeito que nós nunca imaginávamos que seria possível. Porque o Espírito Santo em nós tem esse poder de nos transformar, de modificar o nosso ser, de sermos novas criaturas em Cristo Jesus, para exercermos na nossa vida diária um testemunho tal que as pessoas vejam em nós o padrão de Cristo. Nós cantamos, há muitos anos atrás, nós cantávamos um cântico que dizia que a beleza de Cristo se veja em mim. Que esse padrão de Cristo seja presente na minha vida. Evidentemente que a perfeição de Cristo não será alcançada nessa vida por nós. Mas se nós praticarmos, assim como um persistente atleta ou um persistente musicista,
todos os dias, praticando, nós vamos alcançando a excelência no nosso padrão de vida. E é isso que Deus quer de nós. Enfim, queridos, que não nos deixemos vencer pelo mal, mas que nós vençamos o mal com o bem. Que o Senhor Jesus te abençoe e te dê uma excelente semana. Eu oro em nome do próprio Jesus. Amém.